qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje, como não podia deixar de ser, vai tratar das eleições que se realizaram no domingo passado. Nessas eleições, aproximadamente 148 milhões de eleitores estavam aptos a votar para escolher prefeitos e vereadores de mais de 5.500 municípios brasileiros. No entanto, os primeiros resultados que foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral indicam que pode ter havido uma abstenção em torno de 25% a 30% dos eleitores aptos a irem às urnas. Um primeiro aspecto a ser considerado aqui é que, apesar disso, as eleições foram realizadas em meio a uma pandemia que, como todos nós sabemos, já vitimou mais de 165 mil pessoas. Um obstáculo extremamente difícil e complexo para levar as pessoas a irem votar. O comparecimento mostrou que essa eleição foi mais um sinal de legitimação da democracia brasileira. Afinal, entre 65% e 70% dos eleitores demonstraram que estavam interessados em votar e escolher quem deve governar as suas cidades. Eu penso que, com base nos primeiros resultados que foram divulgados, há 4 grandes questões que precisam ser respondidas para que a gente possa entender o significado desta eleição na política brasileira. Professor, quais seriam essas questões? A primeira questão é sobre qual foi a grande novidade desta eleição. Do meu ponto de vista, uma coisa muito importante que ocorreu é que os eleitores brasileiros viraram as costas para a polarização entre a extrema-direita e a esquerda, que se colocou como se fosse um elemento estrutural da definição da política brasileira nas eleições de 2018. Os eleitores viraram as costas para esta polarização, viraram as costas também para a divisão entre a velha e a nova política, e num certo sentido eu diria que a principal novidade é que os votos abriram espaço para uma alternativa de centro na política brasileira. Não é pouco este resultado. A segunda questão é sobre que atores, que partidos ou lideranças são os vencedores dessa eleição. Eu gostaria de indicar 2 coisas. Em primeiro lugar, que alguns partidos tradicionais que pareciam estar numa crise que poderia levá-los a desaparecer, no entanto, ressurgiram de maneira muito clara nessa eleição. O DEM, o PSDB, o MDB e um partido relativamente novo que é o PSD principalmente. No campo da esquerda, os partidos que tiveram proeminência foram o PSB, o PSOL e o PDT. No caso do PT não houve ainda uma recuperação. A terceira grande questão se refere a saber quem foram os grandes derrotados desta eleição. Eu penso que, em primeiro lugar, o principal derrotado foi o presidente Jair Bolsonaro. Os candidatos apoiados ou indicados por ele tiveram uma péssima performance, ou foram derrotados, como no caso de Celso Russomano em São Paulo, ou então ficaram numa posição difícil na disputa de segundo turno, como o caso de Crivella no Rio de Janeiro. Ao lado do presidente, também o PSL, que já não é mais o partido do presidente, mas que, no entanto, organizou uma boa parte dos bolsonaristas que apoiaram o presidente a partir das eleições de 2018, o PSL também foi um partido que praticamente voltou à estaca zero que ele tinha antes da eleição de Bolsonaro. A principal derrotada foi, por exemplo, a deputada Joyce Hasselmann de São Paulo, que teve uma performance muito ruim na disputa para a prefeitura de São Paulo. Há uma quarta questão, no entanto, que se refere sobre o impacto do conjunto dessas eleições, conjunto dos seus resultados, para as eleições de 2022. Eu penso que a principal questão aqui se refere ao fato de que, em 2020, os eleitores brasileiros abriram espaço para a emergência de um centro moderado. O cenário não se esgota, evidentemente, nos 2 polos radicais da extrema-direita e da esquerda. O cenário envolve a emergência de um centro moderado, mostrando que existem mais possibilidades do que as eleições de 2018 queriam indicar. Desse ponto de vista, é um resultado importante, é um resultado democrático que reenfatiza a diversidade e a pluralidade da democracia brasileira. Portanto, um resultado muito importante. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés.
Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, as novas prioridades chinesas. Embaixador, quais são as bases do novo plano dos líderes do Partido Comunista Chinês? A quinta sessão da plenária do 19º Comitê Central do Partido Comunista da China, concluída em fins de outubro, apresentou as linhas gerais de mais um plano quinquenal econômico e social do país para vigorar no período 2021-2025. O plano quinquenal estabelece os objetivos gerais para os próximos 5 anos e, além disso, estabelece o planejamento a médio prazo até 2035. As bases desse plano de médio prazo foram divulgadas em discurso por Xi Jinping no 19º Congresso do Partido Comunista Chinês em 2017. As incertezas derivadas da confrontação com os Estados Unidos e da Covid-19 afetaram o desempenho econômico chinês, mas não tiveram influência na definição das projeções de médio e longo prazo. Mantendo a retórica de paz e desenvolvimento, o Partido Comunista Chinês manifestou-se levando em conta a crescente competição global. Os objetivos gerais serão traduzidos em indicadores específicos e mandatos políticos a ser publicado só em 2021. Da leitura dos documentos dessa reunião do Partido Comunista, depreende-se que, realisticamente, refletindo as incertezas do cenário global, foram feitos 3 especiais ajustes. Primeiro, a liderança chinesa deu importância para a força, a potência da economia. Segundo, a necessidade de autossuficiência. E terceiro, a importância sobre a mudança do clima. No tocante à força da economia, a visão de futuro dos líderes chineses abandona a ênfase no crescimento econômico com o aumento do PIB e passa a focar o aumento significativo no poderio econômico e tecnológico até 2035, com foco em questões estruturais e qualidade da vida. No comunicado final do plenário do Congresso, não se fixa a taxa de crescimento para 2035 e se refere apenas a alcançar, em termos de PIB per capita, o nível dos países moderadamente desenvolvidos. A segunda prioridade é a necessidade de autossuficiência. As sanções dos Estados Unidos e as restrições à venda de semicondutores a empresas chinesas motivaram mudanças na atitude da liderança do partido no tocante à dependência da tecnologia no exterior. As vulnerabilidades da China foram exploradas geopoliticamente pelos Estados Unidos, apesar dos custos econômicos e da oposição da indústria. O plenário do partido reafirmou a autossuficiência em ciência e tecnologia, e sendo esse um dos pilares estratégicos do desenvolvimento nacional, e demandou que importantes avanços sejam conseguidos em tecnologias críticas para que a China se torne um líder global em inovação. A determinação já presente das medidas tomadas na política industrial, a China 2030, se reflete nos avanços da tecnologia do 5G, 6G e nas medidas desde 2017 no tocante à inteligência artificial, 2 áreas em que o país se mostra significativamente na liderança global. Finalmente, a questão da mudança de clima passou a ser uma prioridade estratégica da China como forma de ganhar prestígio global e de obter benefícios econômicos. A projeção ambiental tem sido uma prioridade crescente para as autoridades chinesas. Em setembro passado, nas Nações Unidas, Xi Jinping anunciou que a China fixou em 2030 como meta para o pico das emissões de gás carbono e em 2060 conseguir emissão zero.
Embora ambiciosos, os objetivos anunciados indicam uma participação cada vez maior da China nas discussões e nas medidas ambientais. Esses são, a partir de agora, algumas das principais prioridades do governo chinês no seu relacionamento global. Eu sou o Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor Otávio, por que o Alzheimer tem chamado tanta atenção dos especialistas nos últimos tempos? O Alzheimer é a principal causa de demência no mundo, com uma incidência que dobra a cada 5 anos após os 65 anos. Estudos projetam um aumento dramático da prevalência dessa condição nos próximos anos com o envelhecimento da população e aumento da expectativa de vida. Daí a importância do desenvolvimento de medicamentos e de estratégias para a prevenção primária dessa condição. E qual é a expectativa sobre esses tratamentos preventivos? A doença de Alzheimer é caracterizada pela formação de placas de uma proteína chamada beta-amiloide, um produto da degradação da célula que se concentra em agregados que têm um efeito lesivo e tóxico para os neurônios. Esta semana foi publicado na revista Neurology um estudo interessante em que o inibidor de recaptação de serotonina, escitalopram, levou a uma redução dos níveis de beta-amiloide no líquido cefalorraquidiano de indivíduos idosos cognitivamente normais. Os resultados confirmam os efeitos observados com o uso de citalopram em estudos animais e sugerem que, eventualmente, essa medicação pode ser interessante na prevenção primária de doença de Alzheimer. Tanto mais estudos são necessários para confirmar esses achados. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, final de primeiro turno das eleições municipais e pouco se fala sobre prevenção às drogas, hein? Essa semana tivemos eleição para prefeito e vereadores. Não vi nem ouvi muita coisa sobre a prevenção de drogas por parte deles. Ouvi sim aquele chavão que escuta em todas as eleições que é: vou acabar com a Cracolândia. Isso não acontece há várias gestões. Ao mesmo tempo, essa semana foi lançado pelo Instituto Nacional do Câncer, Organização Pan-Americana de Saúde e Associação Médica Brasileira uma live sobre a criação técnica artística dos vídeos da série Parar de Fumar. São vídeos bastante interessantes que falam sobre tabagismo passivo, tabagismo ativo, as consequências do fumo e essa preocupação em incentivar que os tabagistas se interessem por parar de fumar. Esse material é em história em quadrinhos, é um vídeo tipo HQ, história em quadrinhos, mais um item para a gente fazer uma abordagem aos fumantes para que aumentemos sua nota de vontade de parar de fumar, pois essa nota, quando eles chegam ao nosso ambulatório, é muito importante para o sucesso dessa jornada. Já vi pacientes parar de fumar, por exemplo, depois de assistir no Hospital Universitário o coral dos traqueostomizados do Hospital AC Camargo. Já vi gente parar de fumar com um vídeo de um camarada que está no restaurante, ele tem uma crise de tosse e o seu pulmão salta pela boca e vai andando, o pulmão vai andando para a porta do restaurante e aparece ali uma frase: você quer o seu pulmão de volta? Pare de fumar. Já vi também muitos pais e avós virem parar de fumar por causa da ação dos seus filhos ou netos que têm uma ação hoje mais positiva em relação ao não usar tabaco. Esses vídeos estão na TV Inc, esses vídeos novos, essa série Parar de Fumar, e é mais um material para que façamos o aconselhamento breve, ou seja, aconselhar pessoas durante um tempo breve, e esse é um fator positivo na cessação de álcool, tabaco e outras drogas. Nunca sabemos o que vai acender a chama do parar de fumar ou de beber em muitos casos, por isso temos que mostrar um pouco de tudo dentro do que chamamos aconselhamento breve. E quais as novidades dos livretos do Dr. Bartô?
Aproveitando essa série, nós entramos em contato com a produtora e queremos fazer também os livretos do Dr. Bartô em forma de desenho. Então, os desenhos, os livretos para adolescentes serão feitos provavelmente nessa forma de história em quadrinhos, que é o Maconha, Sim ou Não, Dr. Bartô entrou na facu e Narguilé e Cigarro Eletrônico. Tudo isso está no nosso site. E a série de livretos do Dr. Bartô para criança será feita em desenho. Essa é a nossa vontade. Já entramos em contato com a produtora que se prontificou a estudar o assunto. Nós vamos precisar de financiamento, nós vamos precisar de ajuda e contamos com a colaboração de todos. Nosso empenho do CODAD, Centro de Orientação de Uso de Álcool e Dissuasão de Uso de Álcool e outras drogas do Hospital Universitário, tem o seu ambulatório antitabágico funcionando, mas a nossa ideia é a prevenção para que seus filhos e netos não entrem nas drogas. Isto é uma roubada. Um grande abraço a todos e abram o site www.drbartô.com.br. Até a próxima. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, Joe Biden, a política externa americana e o Brasil. O que dizer sobre esses temas? Joe Biden, a política externa americana e o Brasil é o tema do meu comentário desta semana. A primeira grande questão que surge a respeito deste tema é saber se haverá alguma mudança profunda na política externa americana com a eleição do candidato Joe Biden, hoje presidente dos Estados Unidos. Primeiro, é importante dizer que tudo indica que haverá uma mudança de grande significado na política externa americana. Donald Trump adotou o lema American First, ou seja, a América em primeiro lugar, e foi extremamente hostil às organizações multilaterais, que foram obra dos Estados Unidos no segundo pós-guerra, e aliança com os parceiros europeus da OTAN. A política de Biden deverá ser o reverso da política de Trump. Biden deverá adotar uma política muito favorável ao Acordo de Paris sobre mudança climática. Isto terá um efeito no retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, cuja saída foi promovida pelo presidente Donald Trump. Os Estados Unidos deverão retornar à Organização Mundial da Saúde e terão certamente um papel predominante na liderança do combate à pandemia do coronavírus, algo que o presidente Trump tinha sistematicamente negado. E também há um outro tema importante na política externa norte-americana, que é a disputa entre Estados Unidos e a China em termos de primazia no campo tecnológico e primazia no campo geopolítico e geoeconômico. Há muita possibilidade de que as disputas entre os Estados Unidos e China continuarão durante o governo Biden, ainda que em outro tom. Tudo leva a crer que este outro tom será muito mais diplomático, mas os Estados Unidos tenderão a pressionar os seus aliados, os países com os quais mantêm uma estreita relação, para bloquear o avanço da Huawei, a grande gigante de tecnologia chinesa, e impedir que a Huawei possa ingressar na formação da infraestrutura tecnológica em muitos países do globo. Professor Alberto do Amaral, e com relação ao Brasil, hein? Com relação ao Brasil, esse é um tema que eu voltarei nas próximas semanas a comentar. Eu diria que o Brasil não é prioridade na política externa norte-americana, como não foi durante o governo Trump. O Brasil cometeu 2 erros gravíssimos durante o governo Bolsonaro. Primeiro, o Brasil teve um alinhamento automático em relação aos Estados Unidos. Um alinhamento automático quer dizer que o Brasil abraçava automaticamente todas as políticas que os Estados Unidos adotavam em matéria de política externa, sem qualquer caráter crítico. E o Brasil esperava celebrar um grande acordo comercial com os Estados Unidos
durante o governo Trump, o que também não aconteceu. Não é verdade que o presidente Biden queira invadir a Amazônia, como muitos propalam, queira retirar a soberania do Brasil sobre a região amazônica ou a floresta amazônica. Isto, sem dúvida, pertence ao campo das fake news. O que está em causa, na verdade, aqui é um outro tema. É o tema da proteção ambiental da floresta amazônica. O que Biden já comentou foi a necessidade de apoiar o Brasil, inclusive financeiramente, com a constituição de um fundo, para que a floresta amazônica seja protegida. Ou seja, para que o governo brasileiro transforme a política de devastação da Amazônia, que tem sido sistematicamente aplicada, e de desrespeito ao meio ambiente, em uma política de respeito ao meio ambiente com condições para o desenvolvimento tecnológico e para o desenvolvimento de energia limpa. O que o presidente Biden deseja é que o Brasil possa desenvolver a área amazônica sem que haja a devastação da floresta. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.